Olá, muito boa tarde. Estamos em plena semana de oração pelos seminários. Começou no último domingo e prolonga-se até segunda-feira. É um tema que vamos analisar hoje neste nosso programa, que olha também a proposta da liturgia para o próximo domingo. Mas porque de seminários falamos, temos connosco o Padre José Miguel Barata Pereira, reitor do Seminário dos Olivais, e também Isaac Penha, seminarista. Boa tarde, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Boa tarde. Padre José Miguel, Semana dos Seminários, há sempre esta interpelação às nossas comunidades a que não esqueçam estes lugares onde se preparam aqueles que vocacionalmente fizeram uma opção na sua vida e que querem depois partir para essas próprias comunidades. Por vezes há algum distanciamento ou esquecimento de que as próprias comunidades devem ser lugar fértil, ao fim e ao cabo, e é ali que poderão surgir ou deverão surgir as vocações. Pois as vocações surgem das comunidades e nós tentamos sempre muito esta aproximação e esta proximidade. Seja nem recebendo grupos, sobretudo a nível do Seminário de Caparide, e aqui e acolá era costume também no Seminário de Penafirma, às vezes, nos Olivais também pontualmente alguns grupos que nós recebemos ao sábado, e depois muito também a presença do seminário nas comunidades, seja os que já estão em formação pastoral com uma presença regular todos os fins de semana, em algumas comunidades, são à volta, não sei dizer, 15 comunidades paroquiais onde os seminaristas estão, à volta disso, seja depois muito a visita do primeiro e segundo ano a paróquias ao longo do ano, espalhadas por toda a Diocese, ou também as atividades do pré-seminário e do Seminário de Caparide, que também de vez em quando muitas vezes estão presentes em paróquias. É crucial este dialogar e esta proximidade contínua com as realidades não apenas das comunidades, mas também da cultura do nosso tempo, dos homens e das mulheres que o habitam. O seminário não pode ser realidade fechada, deve ser observatório atento a tudo o que se passa no mundo. Sim, e essa é uma realidade que vai acontecendo. Claro que aos ritmos de permitir também algum trabalho daquilo que é a dimensão da vida interior, da inteligência emocional, do amadurecimento psicoafetivo, que precisa também de algum enquadramento e de alguma estrutura de recato, mas de facto com uma atenção muito grande e uma presença muito grande, seja em atividades de iniciativa cultural, seja na interação via internet, via pessoas que vão lá falar, sítios onde nós vamos, onde esta realidade vai acontecendo. Os seminaristas são filhos desta cultura, não estão desligados da cultura deste tempo, e aquilo que eles trazem, seja em termos de enriquecimentos, de qualidades, muitos deles vêm da vida escolar, outros vêm da vida universitária, outros da vida profissional, outros de vários ambientes socioeclesiais. Já trazem consigo toda esta riqueza também. Exatamente. E depois continuamos a estar presentes nesta relação com o mundo e com a comunidade. Isaac Penha, como é que a vida o levou a um seminário? Uma história que começa na família, dentro da minha família, que sempre me ensinou a rezar, a conhecer Deus, e depois também a questionar-me. Eu desde pequeno que fui para os encontros do pré-seminário. Depois a vida deu muitas voltas, não é? Eu entrei no seminário menor, no 11º ano, entrei depois no seminário maior para a Universidade Católica e depois decidi fazer-me à vida e sair do seminário, levar o que lá tinha aprendido que era bom. E depois andei mais ou menos perdido há algum tempo, um pouco mais afastado de Deus, que não queria, ele não entrava nas equações para a minha vida, para o meu sentido de vida. E depois há muitos acontecimentos que me levam a reencontrar-me com ele, através de pessoas concretas, de acontecimentos concretos. E já depois de um ensino universitário e do início de uma vida profissional, decidi deixar tudo e arriscar a vocação que eu acho que ele me chama. Olhando este seu regresso àquela primeira entrada, em relação àquela sua primeira entrada no seminário, nota que foi um processo de amadurecimento também e de outra clarividência também para uma escolha mais sólida? Sim, eu reconheço que quando saí foi só vontade minha. Ou seja, o seminário, na altura, a Igreja, pelo seminário, disse-me que me via a continuar, e eu, na minha oração, hoje percebo que Deus nunca me convidou a sair, mas de facto Deus tira
coisas boas, de decisões que podem não ser as melhores, tira coisas grandes e boas. E acho que foi o que aconteceu. Ou seja, a experiência que tive fora do seminário, quer da universidade, quer a começar a trabalhar, recebi coisas muito importantes. Também uma relação de namoro, por exemplo, que tive nesse período. Foram coisas que me enriqueceram muito, a nível humano, a nível de virtudes, de vida espiritual também, depois, que me ajudam a voltar ao seminário com uma outra maneira, com uma outra certeza, com outra perspectiva. Padre Miguel, estas histórias, ao fim e ao cabo, que marcam... Cada seminarista tem uma história diferente da do outro, mas cada vez mais é comum a passagem pelo ensino superior, o entrar, o sair e o regressar, ou fazer experiências, itinerários da vida que depois levam a uma decisão vocacional. Traz gente mais amadurecida, gente mais esclarecida, digamos assim, quando a decisão vocacional aparece assim mais clara, sólida? De facto, cada um é cada um. Em alguns casos traz claramente, noutros casos não. Também depende de por onde é que andaram, por onde é que foram esses percursos. O nosso mundo é um mundo muito plural e por isso também os processos de amadurecimento e os ambientes de amadurecimento também são muito diversos. E, portanto, se é verdade que às vezes gente mais nova ainda traz pouca experiência de mundo, também às vezes traz já alguns processos de conhecimento e de experiência da realidade sólido. E também é verdade que os adultos, alguns trazem realidades já amadurecidas e outros trazem fragilidades que se foram criando, que nunca foram faladas, que não foram trabalhadas e que por isso, depois, às vezes, os processos de amadurecimento não aconteceram de forma harmónica e precisam de voltar a revisitar a sua história, às vezes até a desconstruir para construir. Isso é muito diverso hoje, claro. A forma como chegam. E como é que o seminário depois trabalha com esta diversidade de forma a não a neutralizar, a não uniformizar tudo, não é? A ideia de um seminário não é tornar toda a gente igual, toda da mesma cor, tipo uma linha de montagem de padres, mas como é que se garante a riqueza das características de cada um, mas também colocando-os num itinerário que é o itinerário que a Igreja lhes pede? Creio que muito a tentativa de um acompanhamento personalizado e ao mesmo tempo comunitário. Nós precisamos das duas dimensões, enquanto pessoa somos indivíduos e indivíduos em relação, e, portanto, precisamos desta atenção. E nós procuramos fazer isso, ou seja, numa equipa formadora que tenha diferentes sensibilidades e até, às vezes, diferentes formações no âmbito do acompanhamento psicovocacional, seja do apoio de outros leigos, nomeadamente no campo da psicologia, que também ajudam a um conhecimento e a visitar as histórias, saber dar nomes, pôr nomes às coisas, saber ganhar uma inteligência emocional, mas também saber reconhecer o que é o campo da psicologia e da dimensão emocional, o que é o campo da espiritualidade. Às vezes algumas atividades de formação com que eles participam, nomeadamente que nós propomos, com convidados que lá venham fazer alguma formação nessa área, seja para os assuntos do amadurecimento da antropologia vocacional, seja para os assuntos do lidar com este tempo e com os desafios deste tempo. E depois com muitas outras colaborações, sei lá, a formação deles não se faz exclusivamente no seminário e, portanto, quer os professores, quer os ambientes que, a propósito das aulas, eles possam participar ou ler ou visitar, são realidades que concorrem para este acompanhamento personalizado de acordo com os interesses de cada um. Também procuramos que eles assumam dentro do seminário equipas de responsabilidade na área da cultura ou na área da comunicação, etc., que também vá puxando pelas capacidades que eles têm. Por exemplo, o Isaac, o curso superior dele foi na área eu não sei dizer bem, mas do cinema. E, portanto, tudo isso também ajuda ao enriquecimento, porque depois uns com os outros também se estimulam. Isaac, como é que... sei que já está na comunidade, já está, digamos, no mundo. Como é que tem sido agora nesta reta final da sua formação para o sacerdócio, no momento em que contacta com as pessoas e vai percebendo também como é que respira a Igreja nesta circunstância existencial que se habita neste mundo, não é? Uma Igreja que também não pode ignorar a realidade dos homens e das mulheres do nosso tempo. Como é que vai fazendo esta experiência, tanto no momento em que tem um pé no seminário e outro pé no mundo, na comunidade cristã?
É uma experiência muito desafiadora. Estar na paróquia é diferente de estar no seminário. No seminário recebo muitas bases, fica a estrutura bem montada, que depois, a partir do terceiro ano, começamos a ir à paróquia, mas eu nesta fase estou mais a tempo inteiro, quase na paróquia, vou só à quarta-feira ao seminário, e contactar com as pessoas, desde alguém que nasce e vai ser batizado em bebê, até uma pessoa já mais idosa ou que levamos a sepultar, e eu acompanho o padre nos diversos ministérios e serviços que ele tem, acabo por aprender pela experiência, pela realidade, a viver aquilo que um padre vive. Eu estou a viver com 2 padres lá na paróquia e acompanho-os em muitas situações, acompanho as famílias em muitas situações, as catequeses, idosos, crianças lá num bairro que temos lá na paróquia, e contactar com a humanidade concreta, real, onde eu encontro já Deus à minha espera, mas também eu levo Deus a estas pessoas, acaba por me formar muito para o sacerdote que Deus me chama a vir a ser. São Miguel, esta nota pastoral, a propósito da Semana dos Seminários, fala aqui de uma esperança em que as vocações surjam mais numerosas e desafia a explorar novos formatos, novas possibilidades, novos acompanhamentos. Num seminário a receita nunca está fechada, ao fim e ao cabo também é esta leitura constante das realidades que vai gerando esta sensibilidade de acompanhar os jovens que chegam, até porque eles vão chegando sempre diferentes, fruto da época em que nascem e que habitam. Sim, e isso tem sido, de facto, uma realidade dos seminários, com certeza que a ritmos diferentes. E os seminários no nosso país também não são todos exatamente ao mesmo ritmo. Inclusive, os seminários Redentoris Mater têm ritmos diferentes da grande parte dos outros seminários destes anos. Mas, sei lá, o surgimento de um propedêutico há mais de 20 anos. A autonomização do propedêutico na sequência também das indicações da última ratio, mas que já vinham sido sentidas e experimentadas. O propedêutico, para as pessoas perceberem... É um ano zero, digamos assim, que é um ano sem estudos, que permite um trabalho mais intenso do ponto de vista humano, espiritual e eclesial, mas que é um ano cheio de presença de comunidades e de famílias no próprio seminário. Quase todos os fins de semana há presença de famílias ou de grupos de jovens, etc., que os seminaristas contactam e com quem caminham. E isto antes de darem o passo depois para os seminário maior. Depois vem para o seminário maior, por exemplo, isto aqui nos Olivais e noutros seminários que também já introduziram o propedêutico. Depois vem o seminário maior, e aqui varia um bocadinho. Por exemplo, nós aqui em Lisboa, o primeiro e segundo ano, a chamada etapa discipular, é uma etapa mais recolhida, mas também com visitas todos os fins de semana. Nós nunca temos missa ao domingo no seminário. Nós vamos às comunidades exatamente por acreditarmos que o domingo é o dia da comunidade, o dia da igreja à volta do Senhor, e isso faz com que eles depois visitem, estejam presentes, às vezes passam um fim de semana em determinadas comunidades. Depois, a partir do terceiro ano, como o Isaac falou, eles estão mesmo mergulhados, seja, vão ao sábado, vão ao domingo, vão ao sábado, vão à sexta, no sexto ano, e agora temos já esta experiência que outras bibliotecas já muito têm do estágio pastoral. São formas de irmos tentando responder às realidades conforme as realidades vão suscitando. Por exemplo, este ano nós autonomizamos ainda mais algumas dinâmicas da vida entre as duas etapas, a etapa discipular e a etapa configuradora. Os primeiros anos do seminário maior e os últimos anos do seminário maior. Mas, por exemplo, em Braga isso já era mais comum. Sei lá, e, portanto, há coisas que vamos tentando responder a partir da realidade que vamos conhecendo. O que é muito importante e que é um sinal de esperança é que esta pastoral vocacional não esteja exclusivamente dependente do seminário. Que o seminário esteja nas paróquias, que o seminário vá às paróquias, mas que as comunidades venham ao seminário e que as comunidades façam pastoral vocacional. Porque onde isso acontece, onde há equipas de pastoral vocacional, onde há dinâmicas de pastoral vocacional, os seminaristas vão aparecendo. Onde isso não se consegue fazer, por realidades várias, às vezes vão diminuindo o número de seminaristas e depois parece que entramos numa espiral de diminuição. Aqui em Lisboa, graças a Deus, não é bem essa experiência que a gente faz, porque temos tido, não é por mérito do seminário, é por mérito do seminário de Caparido, do pré-seminário, da pastoral das vocações, temos tido sempre uma animação vocacional que vai... e depois muito o acompanhamento, os padres acompanharem espiritualmente jovens da Missão País,
dos NECs, dos grupos onde estão. Este acompanhamento espiritual que os padres fazem pessoalmente, muitas vezes são elementos depois que suscitam a inquietação vocacional. O jovem precisa do contacto de proximidade, perceber como é que é a atitude, o gesto, a presença, não é? Tantas vezes depois vai explotar o... Proximidade de alimento e de provocação. A proximidade com o seminário só por si não chega. Ajuda muito. É necessária. Mas depois é preciso alimento. É preciso padres que dediquem tempo a ajudar os jovens a amadurecer o seu itinerário de consciência da relação com Cristo e com a Igreja e com o mundo. E depois provocação. Em determinados momentos, dizer, olha, para aquilo que temos conversado, para aquilo que tens procurado, para aquilo que tens vivido, este pode ser talvez um caminho para ti. Seja em relação ao seminário, seja em relação a outros caminhos. Mas esta provocação, às vezes nós acanhamos-nos com medo da manipulação, temos de ter sempre muito cuidado para não haver manipulação de consciência, claro. Mas com medo da manipulação acanhamos-nos. E se nós não fizermos essa proposta, outras realidades fazem outras propostas justas, boas, outras menos boas, mas fazem. Portanto, também é preciso disso, a capacidade de provocar. E muitas vezes as inquietações estão lá, é preciso também despertá-las e dar-lhes caminho. Este é um dia em que, como dizia no início, olhamos um pouco também a liturgia deste próximo domingo, é o 33º domingo do Tempo Comum, e ficámos agora com a leitura deste Evangelho, na sua forma breve, o Evangelho de Marcos. Naquele tempo, Jesus sentou-se em frente da Arca do Tesouro a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, 1 quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver.